e nós olhamos nos versículos de 1 a 10, hoje pela manhã, esse texto, e aprendemos as razões por que o povo teve que peregrinar 40 anos no deserto. Mas nos versículos 11 a 20, ele vai trabalhar algumas advertências que Moisés faz para o tempo de abundância. Então, na primeira parte, ele falou por que tivemos tempos de escassez. E ele diz, agora toma cuidado para não perder a bênção no tempo da abundância. E o meu propósito nessa noite é estudar os versículos de 11 a 20 e tentar entender, nessa segunda parte, quais eram estas advertências que o Senhor estava fazendo ao seu povo através de Moisés. Me permitam ler aqui o texto, a partir do verso 11, Deuteronômio 8, a partir do verso 11. Diz assim a Bíblia: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Vamos orar a Deus? Pai querido, nesta hora tão preciosa, quando vamos meditar na Tua Palavra, quando temos a alegria de poder adentrar a Tua presença em nome de Jesus, porque as portas da sala do trono estão abertas para nós através de Cristo Jesus. Que nesta hora o Senhor fale, que o Senhor se revele, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos dê percepção, que haja graça do Senhor, manifestação do Teu poder, revelação da Tua verdade. Ó Pai, fica conosco e manifesta a Tua presença aqui entre nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que nessa segunda parte, Moisés está fazendo essas advertências a respeito dos perigos que o povo correria quando o cenário de abundância e bênção chegasse diante deles. É triste perceber que algumas pessoas se perdem de Deus no tempo das lutas. Tem gente que fica frustrado, angustiado e diz, não vou mais crer em Deus, no tempo das lutas. Mas também é triste perceber que muitos se perdem nos tempos de bênção do Senhor, de fartura. E essa era a preocupação agora de Moisés.
Pode parecer para a gente que no tempo da abundância é mais fácil a gente continuar servindo ao Senhor. Mas quando a gente vai estudando a história da igreja, a gente vai perceber que às vezes a igreja perseguida é mais comprometida, evangelizante, amorosa, contribuinte do que a igreja que vive na plena liberdade e na abundância. Porque muitas vezes a gente se acomoda e perde o senso de valor. E então, quais foram as advertências que Moisés vai fazer? E é interessante porque a primeira advertência que eu quero destacar é a mesma que eu já falei hoje de manhã. Tanto no tempo da fartura, quanto no tempo da dificuldade, esse é um problema recorrente na vida humana. E ele vai dizer assim: cuidado para não ser orgulhoso. E eu falei hoje de manhã que eles eram escravos metidos, não é? E olha só, agora eles vão ser proprietários de terra metidos. Esse negócio de ser orgulhoso tanto vale para o pobre como para o rico. Essa é a ideia que a Bíblia está falando. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 14: para que não se eleve o seu coração. E depois no verso 17: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. É interessante, se você quer ver gente metida, trabalhe no estacionamento da igreja. É verdade, chega lá no estacionamento da igreja e diz assim: não tem vaga aí não? Ah, não, está lotado. Agora está fácil, né? Tem pouca gente na igreja, mas quando está cheia a igreja, não, está lotado. Você não sabe que eu sou amigo do pastor? Me dá o seu nome aí que eu vou falar com ele, né? E quem está lá fora é um irmão nosso, que está servindo para abençoar a vida da gente. Está lá fora um médico, está lá fora um engenheiro, está lá fora gente que você nem conhece, que não estão nem aí com aquilo que você está falando, porque o que estão vendo em você é só orgulho. A palavra de Deus vai dizer para a gente que o orgulho humano é algo tão sério, que mesmo 40 anos no deserto não poderiam ser uma vacina efetiva para fazer o povo de Israel entender que tudo procede do Senhor. Moisés, sabendo disso, vai advertir, vai dizer: toma cuidado para o orgulho não voltar. Olha, não pensem em vocês, quando vocês entrarem na terra prometida, e vocês tomarem posses de fazendas que vocês não formaram, de casas que vocês não construíram, porque eles estavam conquistando a terra, que tudo isso aqui é fruto do braço forte de vocês. Lembre que tudo isso foi um presente de Deus. E sabe o que é pior? É que quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai descobrir que os 40 anos de deserto não vacinaram esse povo, e esse povo se perdeu, e por isso Deus teve que trazer outra vez novos tempos de dificuldades. E uma das coisas interessantes no livro de Juízes é que você vai ver ciclos de bênção e ciclos de dificuldade, porque eles não aprenderam a lição. E quando eu leio o livro de Juízes, às vezes eu penso em alguns irmãos nossos. Diz assim: olha, parece a vida do João, do Pedro, do Antônio, né? Passa por um ciclo de bênção e cai de novo. Já viu gente assim? Não consegue ter estabilidade na vida. Queridos, se a gente não aprender as lições, Deus é um professor tão capaz que Ele manda você fazer de novo, e Ele repete outra vez, e repete de novo, e repete de novo, até o dia que você aprenda. Esse é o jeito de Deus trabalhar com a gente, e a gente vai ver isso, porque o que Deus quer nos ensinar é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tudo vem do Senhor, e sem Ele nada funciona. E toda vez que você, servo do Senhor, se permitir ficar cheio de orgulho, o Senhor vai humilhá-lo.
Isso é uma palavra que é recorrente nas Escrituras. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Lá no Velho Testamento, a gente vai aprender com a história de um rei chamado Rei Uzias. Deixa eu contar essa história para você. Rei Uzias era um rei bom, era um rei temente a Deus, um rei que Deus abençoou, e o tempo do governo dele foi tão abençoado, tão tremendo, tão maravilhoso, que as fronteiras se estenderam, havia uma economia forte, havia uma liderança forte, tudo estava indo tão bem, maravilhosamente. Mas esse rei ficou orgulhoso, porque ele achou que tudo aquilo era fruto do seu braço, da sua inteligência, da sua capacidade. E a Bíblia diz que um dia ele foi no templo e ele disse assim: me dê aí um incensário, porque eu, como rei, ungido do Senhor, eu vou queimar incenso nesse altar. E aí os sacerdotes disseram assim: rei, não faça isso, porque a Bíblia ensinou que o Senhor não tem o direito de fazer isso, só os sacerdotes podem fazer. E a palavra de Deus ensina que Deus julga quem faz estas coisas. Afinal de contas, eu sou rei aqui, quem manda aqui sou eu, me dá logo esse incensário. E aí, quando aquele sacerdote não conseguiu convencer, a Bíblia vai dizer que 80 sacerdotes correram para dentro do templo e disseram: pelo amor de Deus, rei, não faça isso, não faça isso, esse não é o seu papel, essa não é a sua unção, Deus te deu unção, mas não é para isso. A unção que Deus te deu é diferente da nossa. E ele não ouviu os 80 sacerdotes. E quando ele começou a queimar incenso diante do altar, diz a Bíblia, imediatamente ele foi ferido de lepra, que todo mundo podia ver que a doença estava pegando e ele estava se espalhando por todo o seu corpo, e as pessoas estavam vendo imediatamente. E quando ele viu aquilo, ele jogou fora o incensário e saiu correndo. E até o final da sua vida, ele teve que viver numa casinha isolada, exilado no seu próprio reino, porque o orgulho tinha enchido o seu coração. O que a Bíblia tem para nos ensinar? É que é muito fácil a gente se esquecer de onde nós saímos, de quem fomos e de como fomos resgatados e abençoados quando os dias de abundância chegam. E é por isso que o nosso orgulho acaba nos levando a ser complacentes conosco mesmo. E às vezes começamos a imaginar que podemos ser arrogantes até com o Senhor. Ah, como dói quando o Senhor tem que tratar o nosso orgulho. No tempo da dificuldade, não seja orgulhoso para não aceitar o que Deus está te dando como bênção. E enxergue aquela bênção que veio, que não foi fruto do seu trabalho, só para dizer que tudo vem das mãos de Deus, não como uma humilhação, mas como provisão divina. Mas no tempo da abundância, não se torne altivo. Sabe a pessoa altiva? A pessoa altiva não pode entrar numa fila, porque ele não é digno de ser o último lugar, tem que ser sempre o primeiro. A pessoa altiva acha que pode dar uma carteirada.
Porque o Senhor vai ter que quebrar o orgulho da gente. Porque sempre que a gente se torna altivo, a gente se distancia de Deus. E a gente acha que tem direitos diante de Deus. Segunda coisa que ele vai dizer, olha, segundo perigo. Quando você se torna altivo, você corre um grande perigo. O segundo perigo é cuidado para não se esquecer do Senhor. Talvez pareça uma advertência sem sentido, pois como poderia alguém esquecer de um Deus que já fez tantos milagres na vida desse povo? Mas sabe o que é pior? Quando a gente estuda o livro de Juízes, a gente descobre que o povo se esqueceu do Senhor. Olha só o que está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E eu fico pensando, mas por que eles se esqueceram do Senhor? Porque na terra prometida, agora eles tinham terras, cidades, instrumentos agrícolas, tecnologia que era conquistada. Eles eram escravos, eles não tinham tecnologia nenhuma, mas agora, quando eles chegaram lá, eles incorporaram a tecnologia daqueles povos. Eles eram os donos da terra, eles eram os senhores do seu mundo, e a fé havia se tornado um acessório, e não o centro da vida deles. No deserto, eles precisavam da graça de Deus para comer, porque tinha que cair pão do céu. Agora, a fé era um acessório na vida, um apêndice do dia a dia. A família no deserto, ela era o referencial da fé, mas na terra prometida, eles tinham perdido esse aspecto, porque a fé se tornara um acessório. Lá no deserto, todos os dias pela manhã, o pai se colocava à porta da sua tenda, onde eles moravam, para ver Moisés passar e a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo. E nessa hora todas as famílias se colocavam de joelhos em suas tendas para receber o Senhor que estava entre eles. Você pode imaginar essa cena? Todo dia a glória do Senhor descia, e eu fico imaginando as criancinhas querendo colocar a cabeça para fora, para ver, deixa eu ver, descer a glória do Senhor agora. Nossa, que tremendo! Mas agora, na terra prometida, a família era a base militar de defesa das terras, e o centro da economia da nação. E o propósito da família era conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. E enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservaram parte da geração. Mas aquelas eram as histórias dos seus pais e dos seus avós. E não eram mais as histórias da nova geração. As histórias da nova geração eram outras, e para a maioria deles, Deus não fazia parte dessas histórias. E assim o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas perderam os seus filhos. E o pior é que muitos perderam a si mesmos, pois trocaram o essencial pelo secundário, o Senhor pelo projeto de vida que agora tinham a oportunidade de desenvolver. E quando eu olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Eu fico pensando, qual é o alvo da família cristã hoje? Hoje,
a maioria de nós estamos preocupados em proporcionar aos nossos filhos a melhor escola, a melhor oportunidade para enfrentar um mundo competitivo, e nós estamos muito preocupados em capacitá-los a conquistar, manter e produzir. Conquistar, manter e produzir. Mas poucos de nós estamos preocupados em fazer da fé o essencial, tanto na vida da família como na vida dos nossos queridos. Quantos dos nossos queridos viram, participaram das manifestações do poder de Deus em nossa casa? Quantas vezes nós mesmos nos perdemos em conquistar, manter e produzir, e deixamos de buscar, experimentar as manifestações do Senhor na nossa vida? Quantos de nós temos nos conformado com a mediocridade da nossa espiritualidade? Queridos, se eu pudesse, eu abria a cabeça de cada um aqui, e de você que está me ouvindo, diz assim: Deus é uma fonte inesgotável de poder e graça, e Ele quer revelar para você as coisas tremendas dEle. Mas quando o foco da nossa vida está em outro lugar, não há lugar para Deus. O Senhor passa a ser um acessório na nossa vida. E aí a gente se perde. E os nossos filhos se perdem. Talvez nunca alguns filhos, ou alguns de nós mesmos, tenhamos visto com os nossos próprios olhos o poder de Deus se manifestando quando estávamos ajoelhados na presença de Deus, ou quando os nossos pais estavam ajoelhados na presença de Deus. O Senhor queria dar uma terra para eles. O Senhor queria que eles conquistassem a terra. Mas o que o Senhor não queria é que eles perdessem a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. E quando a gente troca essa prioridade, um grande perigo se acerca de nós. O Senhor queria que eles soubessem viver as batalhas do Senhor. É interessante isso, porque lá no livro de Juízes há uma expressão onde ele diz assim: as novas gerações precisavam conhecer as batalhas do Senhor. O Deus que intervém, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que entra nas nossas batalhas. E às vezes a gente não sabe viver isso e não sabe transmitir isso. Algumas coisas precisam acontecer, e especialmente nesses dias que a gente está vivendo, e precisam ser novamente realizadas. Eu fico muito preocupado com as crianças. Eu acho que uma das grandes dificuldades dessa pandemia é que a gente não pode ter o nosso departamento infantil funcionando. Eu confesso para você, isso me angustia. Eu sei que a equipe do Ministério Infantil tem trabalhado assim primorosamente. Semana passada fizeram um evento aqui no estacionamento. Todas as tardes tem programação infantil, se não me engano é 4 horas da tarde, não é isso? Todas as tardes. No domingo, 5 horas da tarde, tem o culto infantil que você pode assistir pela televisão, pelas mídias sociais e assim por diante. Mas é muito pouco. Sabe por quê? Porque se você consegue assistir um culto pela televisão, pela internet, você tem um nível de concentração para isso, seus filhos e as crianças da igreja não têm o mesmo nível de concentração. Passou 5 minutos, 7 minutos, eles dispersam.
E para eles é quase a mesma coisa do que assistir alguma coisa de entretenimento. Não tem tanto significado. E aí eu fico pensando, será que as famílias têm cuidado da vida espiritual dos seus pequeninos? E sabe, isso não pode ser apenas um evento que passa na televisão. Tem que ser o centro da família. Nós temos que sentar e contar as nossas histórias com Deus. A gente tem que contar as histórias da Bíblia, é verdade, mas você tem que dizer, isso já aconteceu na minha vida. É mesmo? Como é que foi? E aí a gente compartilhar e desafiá-los a buscar a face do Senhor. A terem eles mesmos as suas experiências. Eu ouvi essa semana, né, um garotinho que teve no nosso evento aqui do missionário, né, começou aqui um evento missionário, ele disse, eu sou um missionário, porque a minha avó estava doente e eu orei por ela, ela ficou boa. Aleluia, é isso mesmo. Mas eu tenho muita preocupação, o que é que vai ser dessa geração? Se a gente não puder gastar tempo com eles, a gente gasta tempo para fazer a lição de casa, a gente gasta tempo para ensinar matemática, para ensinar, não é isso? Será que a gente tem gastado o mesmo tempo para passar os valores do reino de Deus? Ou até mais? Outra coisa que eu sinto temor no meu coração, especialmente com a nova geração e com a nossa geração, é porque quando passar todo esse tempo, a gente vai correr um grande perigo. O perigo da desvalorização da casa do Senhor. É tão bom a gente estar em casa, assistir o culto. Sabe, queridos, mas a igreja não é simplesmente um entretenimento. Eu preciso ter comunhão, eu preciso exercer os meus dons, eu tenho que ser afiado. A Bíblia diz que ferro afia ferro, a gente tem que dar aquela raspada, e ali o Senhor vai moldando a vida da gente. Eu temo, são coisas que estão na minha alma, eu estou dividindo com vocês. Outra coisa que eu temo é que, à medida que o tempo passa, a valorização do dia do Senhor vai se perdendo. Eu sei que todo dia pertence a Deus, e a nossa vida inteira pertence a Deus, mas há sabedoria em Deus em dizer, trabalha 6 dias, e um dia você guarda como santo, e separa para mim, porque é o meu dia. No Velho Testamento esse dia era o sábado, no Novo Testamento esse dia é o domingo. Mas o sentido do dia do Senhor está se perdendo na história. Eu me lembro da minha avó, aprendi isso com a minha avó era uma feirante, meu avô era não crente, e ela tinha feira de rua, barraca na rua, de feira. E lá em São Paulo as feiras são muito grandes, elas são imensas, né? Então, normalmente 4, 5 quarteirões de barracas, uma do lado da outra. E a minha avó tinha então, para cada dia, exceto na segunda-feira, feira todos os dias da semana, inclusive no domingo. Até um dia que Deus tocou o coração dela e disse, domingo é o dia do Senhor. Ela chegou para o meu avô e disse, de domingo eu não vou mais para a feira. Ele disse, é louca, a feira de domingo vale por 3 dias da semana, a gente não pode não abrir no domingo, eu tenho que abrir a barraca no domingo. Ela disse, se você quiser abrir, abra, eu vou para a igreja, porque domingo é o dia do Senhor e eu vou servir o meu Deus. E eu me lembro que a minha avó, ela tinha o quarto ano primário só. Ela sabia ler e escrever, mas ela era professora da escola dominical. E ela chegava da feira no sábado,
E lá era muito complicado, porque a minha avó saía de casa 2 horas da manhã para montar a barraca, aí 6 horas começava toda a atividade da feira, e ela chegava umas 3 da tarde. Mas no sábado ela não ia dormir. Ela pegava o seu caderninho, a revista da Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia, e preparava a aula dela. E domingo de manhã ela ia para a igreja dela, com o seu caderninho, para dar aula na escola dominical. E o meu avô bufando de raiva, porque ela não tinha ido para a feira. E aí um dia minha avó disse para o meu avô assim: você quer fazer um teste com Deus? Essa semana guarda o dia do Senhor. Ele disse: você é louca, nós vamos quebrar. Pode guardar. Você vai ver como Deus vai abençoar. E eu me lembro dessa discussão. Era moleque. E aí o meu avô falou: tá bom, essa semana não vamos. E eles faturaram mais do que tinham faturado na semana seguinte, na semana anterior. Na outra semana não foram de novo, faturaram mais do que tinham faturado nas outras 2 semanas. E aí minha avó disse assim: quando a gente faz o que Deus manda, nós somos abençoados. Sabe, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Toma cuidado, porque no tempo da abundância, você não se perca dos valores mais simples da fé. O que é o mais importante? Minha avó estava pensando assim: a grana não é mais importante, a barraca não é mais importante, mas eu honrar o meu Deus com os valores mais simples que Ele colocou. E pode parecer uma tolice: qualquer dia é dia. É verdade, qualquer dia é dia. Mas o Senhor disse para eu guardar esse dia, então eu vou guardar. Essa é uma questão de fidelidade. Pastor, o mundo mudou. Querido, o mundo sempre vai mudar, mas o que não podem mudar são os valores do reino de Deus na nossa vida. Eu tenho preocupação, sim, porque às vezes a gente está tão acostumado com as coisas, que a gente perde o prazer de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, não é? Hoje essa semana passada, ou retrasada, eu fiquei muito animado com uma palavra, acho que foi do Marcílio, né? O Marcílio falou de uma pessoa que está frequentando a nossa igreja digitalmente, da Bahia, é isso mesmo? Da Bahia. E essa pessoa disse: olha, mas eu quero trabalhar. Mas como? Você mora na Bahia? Não, mas esse trabalho aqui eu posso fazer, pode mandar para mim. E já está servindo. Tem gente que está sentado no banco há 30 anos, nunca fez nada no reino de Deus e para a glória de Deus. E sabe, quando a gente não faz isso, a gente passa uma mensagem errada para os nossos filhos e para a próxima geração. Se você é aquele tipo de crente que manda os seus filhos para a igreja, sua mulher para a igreja, e fica assistindo a televisão, a corrida, lendo o jornal, ou assistindo os comentários dos esportes, ou sei lá o quê, os seus filhos vão pensar assim: estou doido para crescer, para ser que nem o meu pai, não precisar mais ir na igreja. Está entendendo? É disso que o Senhor estava falando. O foco deles agora era conquistar, proteger e construir. E produzir. E o Senhor está dizendo: tudo procede das minhas mãos. Se você não entender esses valores, Deus vai ter que balançar o teu estilo de vida outra vez, para você entender que o verdadeiro valor é aquilo que procede da boca do Senhor para a nossa vida. Para terminar, eu queria olhar para a terceira advertência: não troque a bênção de Deus pelo juízo de Deus. E a terceira advertência foi feita por Moisés nos versículos 19 e 20. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos.
Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. A advertência era: cuidado para não cometer os mesmos pecados que você foi instrumento de Deus para o julgamento. As nações que perderam a terra, elas tinham sofrido o juízo de Deus por causa dos pecados que haviam cometido. Quais eram os pecados? Adorar os falsos deuses, oferecer os seus filhinhos como sacrifícios a esses deuses. Eles queimavam os seus filhinhos vivos. Viver em uma sociedade opressiva, corrupta, depravada moralmente, como parte de sua devoção a esses deuses culturais. E veja como isso ficou claro nas profecias da destruição desses povos. Quando Deus prometeu para Abraão que Israel, que os filhos dele, a herança deles, iriam herdar aquela terra, ele falou o seguinte, lá em Gênesis 15, verso 13: então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. E na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E disse assim: eu só vou dar essa terra aqui quando a iniquidade desse povo chegar na medida que eu coloquei, e então eles serão meus instrumentos de juízo. Moisés teve o mesmo entendimento, e lá em Deuteronômio 9, versículos 4 e 5, ele diz assim: quando pois o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir essa terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. A advertência de Moisés era clara, contundente: se vocês se esquecerem do Senhor, se tornarem orgulhosos e começarem a praticar o que os povos da terra que eu lhes dei praticam, então podem ter certeza que mesmo amando vocês, usarei a mesma medida de justiça para com os seus erros que usei com os povos que vocês expulsaram da terra. E o que ele está dizendo é: não perca a bênção que eu estou dando para vocês. Mas sabe o que é pior? Eles cometeram os mesmos pecados que os povos daquela região praticavam, e por isso também tiveram de ser expulsos da terra. E 10 das 12 tribos de Israel nunca mais retornaram, são chamados de tribos perdidas de Israel. Se perderam na história. E as que sobraram eram um remanescente que Deus trouxe de volta para cumprir as suas promessas. E só um remanescente chamado a fidelidade pôde voltar à terra depois do cativeiro babilônico. O que a Bíblia está dizendo é: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Por que isso aconteceu com eles? O que aconteceu foi que o conquistador da terra foi conquistado pelo modo de vida do povo, pela fé daqueles povos. Eles ganharam a batalha pelas terras, mas perderam a guerra da fé. E ao esquecermos do Senhor, nós começamos a flexibilizar os nossos valores e perdemos a capacidade de influenciar o mundo
que está à nossa volta e passamos a ser influenciados por esse mundo. E a nossa teologia passa a ser instrumento de conformação com os valores desse mundo. Essa semana eu ouvi um pregador conhecido aqui no Brasil, ele dizia assim: eu não posso acreditar que ainda no século 21 um crente acredite nisso. Eu falei: meu Deus, ele está falando da Bíblia. Como é que pode ser? E sabe o que a gente vai aprendendo? É que nesses tempos, às vezes a gente usa os nossos argumentos para poder se adequar ao mundo. Eu li um tempo atrás, há muitos anos atrás, acho que uns 40 anos atrás, nem me pergunte a fonte, que eu não vou me lembrar. Às vezes alguma pessoa pergunta: pastor, que filme é esse? Eu não lembro, gente. Às vezes é coisa que a gente viu há muito tempo atrás. E aí eu me lembro que eu vi a teologia que era usada, os argumentos teológicos que eram usados na África do Sul para apoiar a segregação racial. Gente, compêndios de teologia para dizer que a cultura que eles viviam estava certa. Quando você lê a palavra de Deus e vê que é um esforço esquisito. Gente, esse mundo não precisa de mais um filósofo, precisa de crente que creia na palavra de Deus, que viva o poder de Deus, que tenha coragem de ser radical nas coisas de Deus. Porque quando a gente começa a mudar e inverter os valores, a gente se perde. E essa era a advertência de Moisés: cuidado, vão chegar os dias de abundância, não se percam, não se percam como Arão no deserto, que estava mais preocupado com o que os outros iam pensar dele, do que o que o Senhor pensava dele. E aí, esses povos, ou melhor, Israel, sem querer, ele foi servindo a outros Balaíns. A palavra Balaim, que vem de Baal, ou Baals, né, no plural, tá? Ela significa senhores da terra. E eram duas divindades que eram adoradas lá: Baal, os senhores da terra, e Azera, a dona da nossa sexualidade. Gente, os Baalins e Azera estão em todas as sociedades. E aí a gente vai ver no meio da igreja a mesma realidade que vemos todos os dias no mundo: divórcio, adultério, drogadição, espancamentos. Você acredita que eu já atendi inúmeros espancamentos de crentes? Abusos de todas as ordens. Você acredita que eu já atendi abusos sexual, físico, moral, tudo que você pode imaginar, entre crentes? Negócios fraudulentos, desfalques, gravidez adolescente. Os cientistas do IBGE dizem que daqui 15 anos nós seremos evangélicos, serão 50% da população brasileira. Mas se nós não formos os 50% comprometidos com o Senhor, não vai fazer a mínima diferença nessa terra. A gente vai ter presidente crente corrupto, vai ter juiz do Supremo crente corrupto, vai ter empresário crente corrupto, porque o que tem que mudar é o coração da gente, não só a política. Se a gente não muda o mundo que está à nossa volta, o mundo que está à nossa volta nos muda. E é isso que Moisés estava advertindo. E eu queria concluir dizendo o seguinte para você: o Senhor quer trabalhar uma bênção que você não pode imaginar. Eu já falei isso de manhã. O Senhor vai derramar uma bênção depois dessa fase que a gente está passando, como a gente nunca viu. Pode escrever.
Mas, se a gente não lidar com orgulho, se a gente não trabalhar o Senhor como o primeiro na nossa casa, na nossa família, e se a gente não tirar do nosso estilo de vida o pecado que está à nossa volta, então vai ser a maior desgraça que vai acontecer na próxima geração. Eu queria concluir essa mensagem orando com você. Eu já até estourei o tempo aqui, mas eu queria orar com você que está aqui, você que está na sua casa, você que está ouvindo pelo rádio, você que está nas mídias sociais. O Senhor quer fazer alguma coisa nova na nossa vida. E eu queria desafiar aos pais e aos avós que estão aqui, por favor, que nós não percamos uma geração inteira depois dessa pandemia. Você está entendendo? Cuida do coraçãozinho. Faz do tempo na presença do Senhor com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bisnetos, uma festa. Para tudo, desliga tudo. Celebra. Conta as histórias de que Deus fez na sua vida e desafia os teus filhos a viverem as histórias deles. E você vai ouvir como aquele garotinho: eu sou um missionário. Eu orei pela minha avó, ela ficou boa. Porque Deus vai honrar essa oração, feita por um pequenininho. Mas a gente tem que investir nisso. Lembra dos valores mais simples que Deus deixou na sua palavra. Seja fiel no pouco, Ele vai ser fiel no muito. Guarda o dia do Senhor, faz desse dia o dia de Deus, e diz: olha, esse dia não é meu, não é seu, não é nosso, é de Deus. O que será que o Senhor queria fazer conosco hoje? Como é que Ele podia usar a nossa vida? Quem sabe esse seja o dia para fazer algum trabalho abençoador na vida de alguém, e você leva a tua família para fazer junto. A gente nunca mais esquece dessas coisas que a gente faz, e vê no rosto das pessoas a bênção. Quem sabe seja o dia de você levar a cesta básica para alguém, seja o dia de orar por um enfermo, seja o dia de... Eu sei que a gente tem muitas limitações hoje em termos de aglomeração e tudo mais, mas há tanta coisa que a gente pode fazer. Não permita que quando vem os dias de abundância, a gente se esqueça do que é essencial. Vamos orar juntos? Você que está aqui, fica de pé conosco. Você que está aí na sua casa ou ouvindo, para um pouquinho para a gente orar. Se você está dirigindo o seu carro, encosta o carro agora no meio-fio para a gente orar junto. Pode parecer uma bobagem isso, mas é como a gente diz: Senhor, agora é contigo. Eu estou parando tudo para estar na tua presença. Se você está em casa, se coloca numa posição que você possa dizer para Deus que você está na presença dele. Se é de joelhos, se é sentado, se é de pé, se é com a mão levantada, mas diz: Senhor, eu estou querendo expressar que eu parei tudo e tu estás em primeiro lugar. E aquilo que o Espírito de Deus falou com você, começa a refletir agora na presença do Senhor. Alguns estavam saindo dos dias de abundância e entraram nos dias de dificuldade, e talvez viram: sabe, Senhor, lá eu não valorizei isso, não me permita voltar para os dias de abundância do mesmo jeito, transforma o meu coração. Só você e Deus sabe o que está lá. Vai falando com Ele, e faça entregas, faça compromissos. Gente, tem tanta gente enterrando o seu dom. Ressuscita o dom para a glória de Deus e diz: Senhor, esse dom estava enterrado, mas hoje eu consagro ao Senhor. Ah, mas onde, como? Se você consagrar, Deus vai abrir portas. Tenha coragem, porque Ele vai abrir portas maiores do que você imagina, para dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso que age através da tua vida.
Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo. O mover do teu Espírito é que nos faz responder a tua voz. E então nesta hora, Pai, visita. E eu queria te pedir uma coisa, Senhor. Mostra que o Senhor está presente de alguma maneira. Ó Senhor, toca. Faz a pessoa sentir, perceber, ouvir que o Senhor está ali e que o Senhor tem algo novo. Sopra com o teu Espírito ideias, sopra com o teu Espírito, Senhor, convocações, chamados, e que esse seja o tempo, Senhor, de renovação, para que quando nos levantarmos, possamos construir uma geração diferente para a glória do Senhor. O Senhor nos parou para que a gente construa algo novo. Então que esse novo normal que virá seja o normal da glória de Deus na nossa vida. Vem, ó Espírito Santo, vem, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, fica conosco, abençoa a casa. Eu quero orar pelas crianças hoje, Senhor. Como eu estou incomodado com elas, Senhor. Ó Senhor, eu não quero ver uma geração inteira de crianças que vão se tornar adolescentes e jovens fora da tua casa, Senhor, fora do teu aprisco, fora da tua vontade. Eu não quero ver, Senhor, aqueles que estavam começando a sua jornada espiritual agora, Senhor, se afastando do teu reino. Ah, Senhor, põe a mão de poder, vai buscá-los. Tu és o nosso sumo pastor. Traz, acorda, Senhor. Tu conheces todas as coisas. Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Então responde a nossa oração. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.